Hoje, no estúdio da 67ª reunião anual da SBPC, nós estamos com os coordenadores dos dois CEPIDs da UFSCar. O professor Elson Longo, que coordena o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que tem sede na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mas desenvolve boa parte das atividades aqui na UFSCar, e o professor Edgar Zanotto, que é coordenador do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, o CEPIV, que tem sede aqui na UFSCar. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia, Mariana, tudo bem? Os CEPIDs, eles são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiados pela FAPESP, e hoje, na nossa conversa, a gente vai entender, justamente, primeiro conhecer os dois centros e entender quais são essas atividades de pesquisa, de difusão e de inovação que são realizadas. Então, professor Elson, gostaria primeiro que apresentasse o CDMF, qual é a área de atuação do centro, quais são as pesquisas que são realizadas. O CEPID, nós somos obrigados a não só fazer pesquisa, mas também fazer a parte de inovação e de difusão. Na parte de pesquisa, nós estamos centrados na área de saúde, meio ambiente e também energia, que são os três focos principais do nosso centro em termos de pesquisa. E na inovação, nós seguimos também nessa direção. E na difusão, nós fazemos uma difusão bem diferente. O professor Adilson é um dos elementos fundamentais para a nossa difusão, principalmente na área da televisão e da rádio. E o CEPIV, professor Edgar, qual é o objeto de estudo? Bem, o professor Elson não mencionou, mas eles trabalham com os materiais cerâmicos, os materiais cristalinos. Todos os outros materiais não cristalinos, nós atacamos no nosso CEPID. Portanto, somando os dois, nós englobamos os materiais cristalinos e não cristalinos, chamados cerâmicos, inorgânicos, não metálicos. Os vidros. Dentro da pesquisa de vidros, nós temos uma parte que é extremamente fundamental, pesquisa extremamente fundamental, entendendo a estrutura, os fenômenos dinâmicos e cinéticos, as propriedades ópticas, mecânicas, térmicas, reológicas, químicas, bioquímicas dos vidros, para ou melhorar alguns vidros existentes ou desenvolver novos vidros. É importante dizer também que o público entende o vidro como um único material, né? O vidro de janelas, o vidro de garrafas e as fibras de vidro, o público percebe como se fosse um único tipo de vidro. Na realidade, até hoje, há reportados na literatura por volta de 400 mil tipos diferentes de vidros. Nem todos esses vidros chegaram ao mercado, né? Uma pequena parcela desses vidros chegaram ao mercado, mas essa pequena parcela é de alguns milhares. Tem alguns milhares de vidros diferentes no mercado. Como quase todos eles são transparentes, as pessoas acham que é um tipo de material só. Mas são materiais extremamente complexos e de enorme importância na vida cotidiana, no mundo todo. Mas assim mesmo como o professor Elson, como o CEPID do professor Elson, nós fazemos também uma boa parte de educação extra-universitária, englobando até crianças de primeiro grau e até infantis, pré-primeiro grau, e também desenvolvemos tecnologia. Então não é só pesquisa fundamental pura, é a pesquisa, a educação, o desenvolvimento de tecnologia e a difusão de ciência e tecnologia. Vocês dois falaram em materiais. Eu, antes de conhecer esse trabalho, a gente não para pensar
em materiais. É como se os materiais sempre estivessem aí. Qual a importância o que significa a gente falar em desenvolver novos materiais e qual é a importância do desenvolvimento de novos materiais no mundo de hoje? Um novo material é extremamente complicado, porque as pessoas usam a palavra novo, mas está muito difícil fazer uma ciência dita nova. O que ocorre na realidade é que o homem não entendia praticamente nada. Existiam os materiais e eles não tinham um entendimento real do que era. Então, hoje em dia, os grupos de pesquisa estão desenvolvendo, principalmente na área de semicondutores, que são os materiais mais utilizados, inclusive o professor Edgar Zanotto sabe muito bem que existe, inclusive, vidros semicondutores que na imaginação de ninguém era possível, porque os vidros têm uma certa desordem e dentro de uma ordem, né? E dentro disso existe hoje em dia inúmeros materiais derivados do semicondutor. E nós estamos aqui nesse estúdio, é possível nós termos equipamentos extremamente pequenos e bons em função dos semicondutores. E o novo que a gente apresenta hoje é o seguinte: nós podemos analisar um material com equipamentos que não existiam há 20 anos atrás e também fazer uma pesquisa teórica que não era possível há 20 anos atrás. Então, a ciência hoje em dia progrediu em função das possibilidades de análise que nós temos. Por exemplo, a indústria cosmética evoluiu enormemente em função do que o nosso laboratório faz. Porque antes, uma pessoa ia comprar um shampoo, ia lançar um novo shampoo, juntavam 50 pessoas e as pessoas iam dizer se o shampoo era bom ou não. Hoje em dia, nosso laboratório, inclusive para firmas francesas, nós caracterizamos. Então, aí vê que para um laboratório, como disse o professor Edgar, nós mexemos com a parte de cerâmica, e o cabelo, de certa forma, é um material desorganizado, né, professor? Que chega muito próximo ao que ele chama de vidro. Então, está complicado hoje em dia a gente definir as áreas, porque elas permeiam por todos os lados. Sem dúvida, eu concordo com o professor Elson. E, veja bem, ao longo do desenvolvimento histórico de materiais, o homem, há 6.000 anos mais ou menos, começou a usar o quê? Pedras, madeira, os materiais naturais, folhas, né? Fibras naturais. Com o desenvolvimento da ciência e engenharia de materiais, nós começamos a entender a estrutura e as propriedades desses materiais e produzir, então, os materiais artificiais. Veja que nesse estúdio nós temos materiais que emitem luz, nós temos materiais que absorvem som, nós temos aqui o aço estrutural das cadeiras, nós temos os polímeros, os plásticos, temos madeira compósita, que já não é a madeira natural, é um conglomerado com uma matriz de polímero. Nós temos as fibras aqui no tapete, nós temos o couro processado no sapato, nós temos o tecido, nós temos alguns dentes artificiais ou partes de dentes artificiais, os óculos aqui do professor Elson. Veja, a nossa vida cotidiana não seria tão confortável se não fossem os materiais artificiais. Todos esses materiais artificiais, eu falei meia dúzia que me ocorreram aqui nesse minuto,
eles promovem o bem-estar, né, facilitam muito a nossa vida em relação aos nossos antepassados de 6 mil anos atrás. Então, a ciência, a engenharia de materiais, no fundo, é uma parte, é uma combinação de química, física, matemática e engenharia, através das quais nós tentamos entender as relações entre a estrutura e as propriedades dos materiais para desenvolver novos e interessantes materiais como dentes artificiais, ossos artificiais, materiais que têm uma expansão térmica nula, materiais que tenham resistência balística, enfim, é uma gama enorme, é uma parte muito importante da engenharia que ainda não é tão bem percebida como a engenharia civil, a engenharia elétrica ou a engenharia mecânica, que são mais tradicionais. Mas é uma área extremamente relevante para o nosso cotidiano, para a economia mundial. Para a gente encerrar, eu gostaria de voltarmos a falar do CEPID. Qual é a importância que vocês veem na existência dos CEPIDs? Qual é o papel dos CEPIDs? E dessa configuração que alia a pesquisa, a inovação e a difusão. Professor Elcio? Professor Edgar? Professor Elcio. Os CEPIDs, como eu disse desde o início, a gente tem pesquisa, inovação e difusão. A nossa pesquisa, hoje em dia, nós fazemos ela no laboratório e o passo seguinte é nós termos os produtos. Nós lançamos, ao longo do primeiro CEPID e do segundo agora, nós lançamos cerca de 100 novos materiais. Como que eu digo que é um material? É quando ele está sendo vendido, porque o pessoal diz assim, inovação. Inovação só existe quando o produto é vendido e as pessoas o compram. Porque a ideia de inovação, a gente faz inovação, o professor Edgar faz inovação todo dia, ele está com algo novo todo dia, senão ele não publicaria. Agora, essa inovação só é chamada realmente inovação, nós percebemos nesse sentido, quando é vendido. E nós temos um outro lado também da difusão. Hoje em dia nós estamos lá nas escolas, através do Ludo Educativo, através de cursos que nós estamos dando. Só o Ludo Educativo nós já temos mais de 5 milhões de acessos. Isso aí é importante. E nós estamos também fazendo uma visualização dos nossos materiais, né, professor Edgar, com a NanoArt. Isso aí chama muita atenção, principalmente das pessoas que não conhecem o material, ela vê que o microscópio pode dar uma imagem diferente. Professor Edgar. O CEPID é completamente diferente de todos os outros tipos de projetos financiados aqui nesse país pelas demais agências de fomento, graças à visão da FAPESP, em especial do professor José Fernando Pérez, o ex-diretor científico que, enfim, encabeçou esse programa e lançou esse programa alguns 15 anos atrás, porque ele permite o financiamento contínuo durante 11 anos. Veja, a maioria dos projetos existentes, eles prevêem um financiamento de no máximo 4 anos. Em geral, 1 ou 2 anos, no máximo 4 anos, com os projetos temáticos também da FAPESP. O CEPID permite uma ação de longo prazo. Então, nós conseguimos planejar as nossas ações científicas, tecnológicas e de educação e difusão ao longo de 11 anos. É muito difícil fazer tudo isso em 1 ou 2 anos, né? Leva muito tempo, é muito complexo, demanda uma organização tremenda e um financiamento contínuo. Então, eu acho que o professor Elcio vai concordar comigo que a grande diferença do CEPID para os outros programas é a duração de 11 anos. Além disso,
fica muito claro quando nós assinamos o contrato que nós temos que fazer, sim, educação e difusão. Porque grande parte dos nossos colegas pesquisadores são avessos à difusão, não estão acostumados, não têm essa cultura de fazer a difusão de ciência e tecnologia. Nós temos um contrato assinado e 1/3 de cada CEPID, mais ou menos, do esforço temporal e em energia de cada um, deve ser dedicado à educação e difusão. E, para mim, pessoalmente, está sendo uma boa experiência, uma ótima experiência e me sentindo bastante útil fazendo essa difusão, atraindo crianças, né? Estávamos conversando com o professor Adilson, vice-reitor aqui da UFSCar, que nós estamos recebendo aproximadamente 1.000 crianças por dia aqui durante a SBPC. E essas crianças, uma boa parcela delas vai ficar interessada em ciência e tecnologia e é disso que esse país precisa. Muito obrigada, professor Edgar. Muito obrigada, professor Elson. Obrigado. E quem quiser justamente conhecer mais as atividades dos 2 CEPIDs e todas as outras áreas da ciência que estão sendo apresentadas aqui nessa reunião anual, pode visitar a Expotec, a grande feira, a grande mostra de ciência e tecnologia, que acontece sempre das 8 horas da manhã às 7 horas da noite, aqui no campus da UFSCar. Continue conosco na cobertura da 67ª reunião anual da SBPC.